Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai ter a nossa aula assíncrona, né, a nossa aula prática assíncrona, referente ao item, né, o assunto da energia nos ecossistemas. E aí, basicamente, a nossa prática hoje vai ser cadeias e teias tróficas, né? Esse é um assunto que certamente vocês, em algum momento, lá no ensino médio, né, a preparação para as provas de Enem e assim por diante, devem ter já ouvido falar, né, em algum momento, cadeias e teias tróficas, né. Mas agora a gente vai, junto com essa ideia de cadeias e teias tróficas, inserir o assunto da energia, porque, de certa maneira, as cadeias e teias tróficas são a base, né, energética dos ecossistemas naturais, né. E a forma como essa energia transita pelas cadeias e teias tróficas é que faz com que a gente tenha, né, suporte para a manutenção da vida dentro desses ecossistemas. Então, realmente é um assunto bem importante de a gente ficar atento, né, relembrar alguns conceitos e, reforçar outras informações sobre isso. Bom, quando a gente fala de cadeia alimentar, né, normalmente o que que a gente vai falar? Uma primeira divisão entre os seres autotrófos, ou seja, aqueles que são capazes de produzir o próprio alimento, né? E aí nesse desenho que vocês estão vendo, né, a gente tem 2 exemplos de cadeias alimentares, uma cadeia alimentar terrestre e uma cadeia alimentar marinha, né? No caso das cadeias alimentares terrestres, os seres autotrófos são as plantas, né, os organismos capazes de fazer fotossíntese e, a partir da energia básica dos ecossistemas, que é o sol, iniciar, né, trazer essa energia que está no sol para dentro do ecossistema através das cadeias tróficas. Então essa energia solar, que é a base dos nossos ecossistemas vivos, ela entra nos ecossistemas para percorrer a cadeia trófica através da planta. E como que a planta faz isso? Basicamente pela fotossíntese, né, essa capacidade que a planta tem de fazer fotossíntese. E ela transforma, então, essa energia luminosa do sol em, biomassa, né, biomassa que vai constituir a própria planta, né, as folhas, os caules, as flores, né, então toda os frutos, né, toda a estrutura da planta, ela vem dessa transformação da energia solar em biomassa. Claro que para isso também precisa do CO2, né, e também precisa de água, né, são os elementos aí que vão compor, né, aquela fórmula da fotossíntese, que muitas vezes a gente vê nos livros, né, e tem dificuldade inclusive de compreendê-la, né, ela envolve basicamente isso, como transformar a energia luminosa em biomassa. A partir do momento que essa energia integra o sistema, nos produtores, então, nos seres autotróficos. A partir daí, então, começa uma sequência de eventos que constitui justamente a cadeia trófica. Então, as plantas, né, seres autotrófos são consumidos, né, passam a integrar a dieta dos seres heterotrófos, que são aqueles que não produzem o próprio alimento. E é o primeiro elo dessa cadeia são os herbívoros, ou seja, aqueles que vão consumir os vegetais, né. Então, isso quando a gente fala consumir os vegetais, aí tem um exemplo, né, de um grilo, de um gafanhoto, muitas vezes a gente pensa só na folha, mas não, qualquer estrutura vegetal faz parte disso, né, inclusive frutos, sementes, né, tronco, galhos, né, toda a estrutura vegetal faz parte, então, desse primeiro nível que vai ser consumido pelos herbívoros. Depois, na sequência, a gente tem, então, os organismos que ou são carnívoros ou são onívoros, né, consomem vegetais e animais ou só animais.
e aí a gente vai constituir essa sequência que é a cadeia trófica ou a cadeia alimentar. A palavra trófico, né, vem de alimento, justamente. Então, cadeia trófica ou cadeia alimentar é exatamente a mesma coisa. Então, a gente vai ter os consumidores primários, os consumidores secundários, de terceiro nível, de quarto nível e de quantos existirem. Nós vamos ter cadeias tróficas extremamente curtas, com às vezes só 3 elementos, só o produtor, o consumidor primário e o consumidor, secundário, ou cadeias muito longas, né, que podem ter, dezenas de espécies aí compondo essa cadeia. Então funciona basicamente essa a divisão primeira, né, os seres autotrófos dos heterotrófos, e a questão dos consumidores primários, secundários, terciários e assim por diante. Lembrando que a base, né, os seres autotrófos, são os chamados produtores. É importante também, né, tem aqui um, ah, uma classificação que ela varia um pouquinho disso que eu estou falando, né, na prática é a mesma coisa, mas tem denominações distintas, né. Então a gente tem ali em cima, né, uma cadeia trófica que tem o capim, o grilo, o sapo, cobra, siriema, né. Então essa sequência. Se a gente pensar em termos de hábito alimentar, então a gente tem o produtor, o herbívoro e os carnívoros, né. Se a gente falar em grau de consumo desse alimento, a gente novamente tem o produtor, né, o consumidor primário, secundário e terciário, exatamente como a gente viu no esquema anterior. E em relação a níveis tróficos, né, aí é uma sequência, literalmente, primeiro nível trófico, segundo, terceiro e quantos existirem naquela cadeia. Então, só para, às vezes, a gente pode confundir um pouco os termos que são usados, né. Vejam a representação que está ali em cima, né, do capim, grilo, sapo, cobra, siriema. Vejo que tem uma direção à seta, né. A seta, ela direciona exatamente para onde está indo o alimento, consequentemente, para onde está indo a energia nessa cadeia trófica. Vejam que, então, a energia, ela sempre vai dos níveis tróficos mais baixos para os níveis tróficos mais altos. Uma outra coisa interessante nessa representação ali em cima, estão vendo fungos e bactérias, né, são os decompositores, os principais decompositores. Vejam que todos os elementos dessa cadeia trófica estão unidos, estão conectados com esses fungos e bactérias. Por razões óbvias, claro, uma parte do alimento percorre a cadeia trófica, mas uma parte dos organismos, dos seres vivos, morre, né, com o passar do tempo, não é consumido e passa então a fazer parte da cadeia dos detritívoros ou decompositores, né. Então vejam, muitas vezes, os alunos acabam só ligando ao último elemento da cadeia trófica, lá a siriema, nesse exemplo, com os decompositores, quando na verdade toda a cadeia trófica está unida, está ligada com os decompositores, tá. E aí, tem ali só uma observação, né, feita, os onívoros não aparecem, né, normalmente, né, mas eles estão, representados aí, como, seres heterotrófos, né. E normalmente, então, nas cadeias, que é isso que a gente está vendo, eles não aparecem, mas eles vão aparecer depois nas teias, né. Bom, qual é a diferença básica entre uma cadeia alimentar e uma teia alimentar? A cadeia alimentar é semelhante àquilo que a gente viu, né, uma sequência de, ligações entre organismos, né, com os diferentes hábitos alimentares. A teia é isso também, só que é um conjunto de diversas cadeias tróficas, né. Então, normalmente a teia vai ser muito mais complexa da gente entender, muito mais complexa da gente representá-la, né. Aqui tem um exemplo disso, né. Se a gente pensar em termos de cadeias tróficas, por exemplo, esse é um exemplo de uma teia trófica do Pantanal, né. Como é que eu sei que é do Pantanal? Ah, porque tem vários elementos aqui que estão me indicando que é do Pantanal. A gente tem o tuiuiu, que é
ave bem típica, né, dessa formação, desse bioma brasileiro. A gente tem onça-pintada, a gente tem o jacaré, né. Então a gente tem vários elementos ali que estão nos ajudando a reconhecer essa teia trófica como sendo a do Pantanal. De toda forma, nesse exemplo, né, o que que a gente tem aqui? Por exemplo, lá na base, né, então nos produtores dessa teia, a gente tem as plantas, frutos, sementes. Por que que tá dessa forma? Justamente para representar que não é só as folhas das plantas que fazem parte da base dessa teia alimentar, né. Então, mas aqui a gente tem várias teias. Por exemplo, uma teia é planta, veado campeiro, onça pintada. Essa é uma cadeia, né. Uma outra cadeia é planta, macaco, onça pintada. Vejam que elas não são exatamente a mesma cadeia, apesar delas terminarem no mesmo elemento que é a onça pintada. Uma outra cadeia que a gente pode, observar aqui, então, é, por exemplo, sementes, pica-pau, periquito e coruja do campo, né. Mas uma outra cadeia vai ser sementes, pica-pau, sucuri, jacaré. Jacaré, onça pintada. Veja, uma cadeia bem mais longa do que a primeira, que só tinham 3 elementos, né. Então, quando a gente conecta todas essas cadeias que existem, a gente forma uma teia, alimentar ou uma teia trófica, né, lembrando que esses 2 termos são o mesmo. Uma outra observação importante nesse exercício, nessa representação da teia, a direção das setas. As setas sempre vão indicar para onde está indo o alimento. Então, nesse caso, né, voltando aqui o exemplo bem o primeiro, né, as plantas para o veado campeiro, para a onça pintada. Vejam que a seta indica essa sequência. E aí, dessa forma, com essa representação das teias, é possível inclusive identificar os animais que são chamados topo de cadeia ou topo de teia alimentar, né. Então, nesse caso, vejam, a onça-pintada praticamente recebe várias setas, 4 ou 5 setas. O jacaré também recebe várias setas, a coruja recebe várias setas. Então isso são indicativos de espécies, nesse caso praticamente sempre são animais, né, que são topo de cadeia ou topo de teia alimentar. Então, é dessa forma que é representada esses elementos. Bom, o que que então é o exercício que vocês precisam fazer essa semana, o exercício referente a essa aula prática de energias, cadeias e treias alimentares. Vocês vão ter ali no Moodle, né, então um link ali, um Word, né, um arquivo Word, com esse exercício com 3 questões para serem respondidas, tá. Então a primeira delas é para vocês desenharem, né, esquematizarem, desenharem uma teia trófica relacionada a um bioma brasileiro, de preferência aquele onde você mora, né, a sua casa, conectando um pouco já com a nossa primeira aula prática, tá. Eh, Também, em algumas situações, se você não quer representar todo o bioma, por exemplo, todo o bioma Mata Atlântica, não, eu quero representar só aqui a floresta de Araucária, também pode ser. Eu quero só representar o ecossistema de Restinga, eu quero só representar o ecossistema de Mangue. Então, em vez de representar todo o bioma, você pode representar apenas um ecossistema que faz parte desse bioma, né. Ah, Como que você vai fazer isso? Basicamente, né, de uma forma semelhante a esse exemplo do Pantanal que eu acabei de mostrar para vocês. Então é um desenho dessa forma, né. Qual é os cuidados que vocês têm que ter na hora dessa representação? Basicamente, ficar atentos para que vocês representem as plantas e animais daquele bioma que vocês estão se referindo, né, então não tem como colocar aqui uma girafa, por exemplo, né, um leão,
porque eles não fazem parte desse ecossistema, né. Então, ficar atento às espécies que fazem parte daquele ecossistema que vocês estão representando. E outra observação bem importante, as setas, né, sempre indicação das setas. Uma coisa que já é uma dica para vocês, se tiver muito simples, é que provavelmente você não está representando uma teia, tá. Uma teia é complexo, uma teia é cheia de ligações, como esse exemplo que está aí para vocês, tá. Bom, o segundo exercício é, dentro dessa teia, vocês vão escolher uma cadeia. Então lembre-se que dentro da teia tem várias cadeias alimentares. Então vocês vão escolher uma delas, um caminho daqueles que vocês representaram e, usar ele, descrevê-lo, essa cadeia, usando esses símbolos que estão aqui. Esses símbolos são os símbolos que vocês viram já na aula teórica, que estão no livros de ecologia. Cada símbolo desse representa um elo dentro dessa cadeia trófica. Então, né, os produtores são o símbolo deles, os consumidores, como é o fluxo de energia, como é a perda de calor, né. Vocês devem ter visto isso também na aula teórica, né, que a cada momento, a cada passo dessa cadeia trófica, a gente tem perda de calor. Uma parte da energia é passada para o próximo nível trófico, uma parte da energia é perdida, entre aspas, na forma de calor. Então vocês vão usar essas representações, esses símbolos, para indicar as suas cadeias tróficas, ou uma cadeia trófica daquela teia que vocês desenharam. E por fim, vocês vão, calcular a sua pegada ecológica. Vocês devem já também ter ouvido falar na pegada ecológica. Quem não ouviu vai precisar procurar essa informação, o que que é a sua pegada ecológica, mas basicamente é quanto que suas atividades de consumo impactam o nosso planeta, né. Existem várias ferramentas, vários sites que nos ajudam a fazer esse tipo de cálculo. Você responde algumas questões sobre os seus hábitos de consumo e aí ele calcula, se todo mundo consumisse igual a você, quantos planetas a gente precisaria, né. Então essa é a nossa pegada ecológica, né, o nosso impacto, o impacto das nossas ações, dos nossos modos de consumo sobre o planeta como um todo. Aqui só para dar um exemplo para vocês de um exercício de uma, aluna que fez no semestre passado, né. Então ela tem aqui a representação dela, ela fez do mangue, né, ela morava no litoral, fez do mangue uma representação, então, das espécies, né, que fazem parte desses mangues do mangue, e aí a conexão entre essas espécies, né. E vejam que existe aí uma série de ligações aí entre eles. Aqui na direita, então, um exemplo do exercício da atividade 2, né, que é a da representação da cadeia. Vejam ali como que ela constituiu, né, essa representação, né. Então a gente tem o produtor, tem os consumidores, tem o fluxo de energia e tem a perda por calor, né. Então vejam mais ou menos como ela representou isso, né. E por fim, ali tem um site, né, um dos possíveis que vocês podem, acessar para calcular a pegada ecológica de vocês. Então, com isso, vocês conseguem responder, digamos assim, as 3 atividades que estão previstas para essa semana. Eu também já vou disponibilizar essa aula, né, o vídeo dessa aula, assim como o exercício em Word para vocês e o link para vocês postarem essa atividade até a próxima semana, né. Lembrando que essa é a atividade que vocês têm para fazer referente à aula prática do dia 15, que é feriado, e portanto a gente está fazendo como aula assíncrona, né. Bom, é isso. Espero que tenha ficado claro o que é necessário ser feito nessa semana. Qualquer coisa, entre em contato.
Obrigado e bom feriado.